Primeiro, cumprimentar e agradecer aos nossos colegas de trabalho. Hoje nós estamos com o Caleb, com a Bárbara e com a Vanessa. E também agradecer ao nosso companheiro Fábio Costa, que está presente hoje na rádio dando suporte. Cumprimentar e agradecer a todos os nossos munícipes e a todos os ouvintes que estão sintonizados nesse momento na nossa querida Rádio Paraíso para ouvir os temas que serão debatidos na Casa Legislativa de hoje. Agradecer a presença dos nossos vereadores. Hoje contamos com o quórum para a início da sessão. Só não se encontram presentes, com faltas justificadas, a vereadora Helena e a vereadora Rene. Então, no horário regimental já passou até um pouquinho das 20 horas. Em nome de Deus, em nome do povo de Alto Paraíso, eu declaro aberta a 48ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura. Inicialmente, vamos pedir ao vereador Pastor Marrone que faça a leitura do texto bíblico para a gente. Salmo de número 1. Abençoado com fidelidade é o homem que não segue os conselhos dos outros, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se aceita na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto ao mar, de água, corrente no seu devido tempo aos seus frutos, e cuja folhagem não murcha, tudo quanto ele realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como palha que o vento carrega. Por isso, os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Os conhece o Senhor, e o caminho do justo e dos ímpios perecerão. Amém. Vamos então dando sequência, vamos para a leitura da ata da sessão ordinária de 16 de dezembro de 2022. Vou pedir ao nosso colega Andrezinho, que está sempre aqui mais próximo do presidente, que faça a leitura para a gente. Ata da 46ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura. Aos 6 dias do mês de dezembro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, situada na Avenida Ribeiro Valadares Filho, número 306, reuniram-se os vereadores e vereadoras para a realização da 46ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, no horário regimental de 20 horas. A sessão foi presidida pelo presidente da Câmara, vereador Eliomar Siqueira. Além do presidente, estiveram presentes à sessão os seguintes vereadores e vereadoras: Agenor da Silva Bastos Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, João Vitor Soares, Helena Maria da Conceição Gomes, Marconei Corrêa da Silva, Marlone Dias Bernardes, Renato Novaes de Freitas e Vitor Hugo Martins Arcos de Torres. Verificando a existência de quórum, o presidente declarou aberta a sessão e pediu à vereadora Helena Gomes que procedesse à leitura do Salmo 15. Dando continuidade, o presidente pediu à primeira secretária da mesa diretora, a vereadora Helena Gomes, que realizasse a leitura da ata da sessão ordinária do dia 6 de dezembro. Após as discussões, a ata foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente anunciou a fase dos expedientes do Executivo, momento em que foi apresentado o ofício número 475/2022, GAB, convidando a Casa Legislativa para o aniversário de 69 anos de emancipação do município de Alto Paraíso de Goiás. E não havendo mais nenhum expediente do Executivo para ser apresentado, passou-se então a fase dos expedientes dos vereadores. E não havendo nenhum documento para ser apreciado na fase dos expedientes dos vereadores, passou-se então a fase dos expedientes de terceiros, momento em que foi apresentado o ofício número 12/2022, de autoria do Conselho Comunitário de Segurança e Defesa Social, o Conselho, solicitando que seja encaminhado o nome dos representantes da Câmara para compor o Conselho, momento em que foi pedido e foi
deliberado, sendo indicado o vereador André Luiz Rodrigues dos Santos como titular e o vereador Marconei Corrêa da Silva como suplente. E não havendo mais nenhum documento para ser apreciado na fase dos expedientes de terceiro, passou-se então a fase dos informes da presidência. E não havendo nenhum informe da presidência, passou-se a fase da tribuna dos vereadores. Momento em que a vereadora Renata Freitas informou que o corpo do senhor Antônio Cáceres está sendo velado no espaço Lopes. Informou ainda que o enterro acontecerá no dia 7 de dezembro no cemitério local. Estendeu suas condolências aos amigos e familiares. Finalizou agradecendo a todos que ajudaram o senhor Antônio em vida, enfatizando os nomes do senhor Alisson Sidó e Rafael Ramírez. A vereadora Helena Gomes usou do seu tempo na tribuna para convidar os colegas vereadores para a segunda edição do Pedal da Criança, que acontece no dia 10 de dezembro. Falou sobre a importância do projeto como uma forma de manter crianças e adolescentes longe da marginalidade e do uso de drogas. Finalizou agradecendo todos os parceiros do projeto. O vereador Victor Hugo comemorou a conclusão da Ponte da Parida, no povoado do Sertão, parabenizando e agradecendo o empenho do presidente e do engenheiro da Goinfra e do governador Ronaldo Caiado. O presidente da casa, o vereador Leonardo Siqueira, falou rapidamente sobre a sessão solene, que acontece dentro da programação do aniversário da cidade. Comemorou e comentou a finalização da Ponte da Parida, relembrando os prejuízos financeiros e materiais causados na ponte. Falou sobre a entrega do título do cidadão honorário ao presidente da Goinfra, lembrando os benefícios trazidos pelo doutor Pedro Salles ao município, como a construção de pontes, a construção da estrada de acesso ao Parque Olhos do Paraíso e ainda a licitação para o calçamento e a construção da galeria de águas fluviais no distrito de São Jorge. E não havendo mais nenhum vereador disposto a fazer uso da palavra, passou-se a fase da ordem do dia, momento em que se deu início à primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário PL número 34/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre o Fundo Municipal de Cultura do município de Alto Paraíso de Goiás, o FUNCUT, e da outras providências, o qual constou a apreciação dos pareceres de 3 comissões permanentes da Casa. Primeiro foi lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que opinou pela aprovação da matéria por 2 emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, passou a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, passou-se a leitura do parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se a segunda discussão e votação dos seguintes documentos: projeto de lei PL número 017/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual autoriza o Poder Executivo a realizar a alienação de bens imóveis municipais e da outras providências. Após as discussões, o projeto foi levado à votação, sendo aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários, proferidos pelo vereador Marconei Corrêa e pela vereadora Renata Freitas. Projeto de lei ordinário PL número 032/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e da outras providências. Após as discussões, o projeto foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Registra-se que, neste momento, o presidente, vereador Leonardo Siqueira, informou a ausência justificada da vereadora Renata Freitas do plenário, durante a votação deste projeto. Projeto de lei ordinário PL número 35, de iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre o Conselho Municipal de Cultura, CONCUT, e suas competências e da outras providências. Após as discussões, o projeto foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Registra-se que, durante a votação deste projeto, a vereadora Renata Freitas ainda estava ausente do plenário. Projeto de lei ordinário PL número 36/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a alteração dos artigos 1º e 2º da Lei 1061/2022, que autorizam transpor e remanejar recursos orçamentários da outras providências. Após as discussões, o projeto foi levado à votação, sendo aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários, proferido pelo vereador Marconei Corrêa e a vereadora Renata Freitas.
Projeto de Lei Ordinário número PL 039/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual institui e regulamenta o abono anual das obras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, referente aos 70% e da outras providências. Após as discussões, o projeto foi levado à votação e será aprovado por unanimidade. Projeto de Lei PL número 040/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual fixa a remuneração dos agentes públicos temporários ocupantes da função de professor, contratados pelo processo seletivo simplificado, PSS, número 01/2021, e da outras providências. Após as discussões, o projeto foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo PDL número 071/2022, o qual ratifica parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás para aprovar o balanço geral do exercício de 2019 e manter as ressalvas apontadas pelo TCM Goiás e da outras providências. Após as discussões, o projeto foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Projetos de decretos legislativos de número PDL 054/2022 ao PDL 070/2022, os quais concedem títulos honoríficos. Fica registrado em ata que todos os projetos de concessão de títulos honoríficos foram discutidos, votados e aprovados em bloco por unanimidade. Registra-se ainda que, neste momento, o presidente da Casa, vereador Edomar Siqueira, informou a ausência justificada do vereador Angelo Bastos do plenário durante a votação deste projeto. E não havendo mais nenhum documento escrito na ordem do dia, passou-se então a fase das explicações pessoais. E não havendo nenhum vereador candidato a fazer uso da palavra na fase das explicações pessoais, e não havendo mais nenhum inscrito para usar a palavra, o presidente deu por encerrada a sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 7 de dezembro de 2022, tendo como ordem do dia a segunda discussão do PL 034/2022, a terceira e última discussão dos seguintes documentos: PL número 017/2022, PL número 032/2022, PL número 035/2022, PL número 036/2022, PL número 039/2022 e PL número 040/2022, bem como convocando a sessão extraordinária a realizar-se logo após o encerramento da sessão ordinária do dia 7 de dezembro, tendo como ordem do dia a terceira discussão e votação do PL número 034/2022. Para constar, lavou-se a presente ata que livre achada do cópia na impressa em 4 folhas com timbre da Câmara, numeradas sequencialmente de 1 até 4, assinadas e rubricadas por todos os vereadores presentes à reunião. Eu pergunto aos senhores vereadores se existe alguma correção a ser feita na ata na forma recolhida. Sim. Vereador. Eu acho que é só o nome do partido do Paraíso, que vocês não deram errado. Eu também recebi. Não tem problema, não. É bem na fala do presidente. Águas do Paraíso. Olhos do Paraíso. Olhos do Paraíso. Águas do Paraíso. Sim, tem que fazer essa Fazer essa correção. Mais alguma outra correção, senhores? Então, como essa correção já será corrigida, eu pergunto se a ata está aprovada. Ok? Hoje tem que ser só senhores, geralmente falo senhores e senhoras, as nossas duas vereadoras não estão presentes hoje, né? Contamos com uma senhora nos assistindo aqui. Né? Muito obrigado pela presença. Seu nome é? Alexandra. Alexandra, obrigado pela sua presença, tá bom? Nós não temos expediente executivo municipal, expediente de vereadores, nós temos uma indicação JV 08/2022. Vamos pedir ao vereador André que faça a leitura para a gente. Indicação JV 08/2022. Senhor Presidente, visando atender às necessidades dos pequenos produtores rurais do nosso município, o vereador que subscreve indica, na forma regimental vigente, depois de seu ouvir plenário desta Casa,
que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal determinar os escalões competentes de sua administração, que seja disponibilizado 2 tratores para o preparo de terra para plantio, sendo um trator para trabalhar no sentido Alto Paraíso de Goiás até a divisa de Nova Roma e o outro para trabalhar no sentido Nova Roma a Alto Paraíso de Goiás. Bom, está aberto para discussão e possível votação a indicação JB 08. A palavra inicialmente está com o autor da matéria. Boa noite, presidente. O autor do tema é Dr. Lucia Alexandre, né? E boa noite a todos os ouvintes da Paraíso aqui. Bom, presidente, é porque esse final de semana eu estive no sertão e aquela região que faz divisa ali com Nova Roma e Alto Paraíso, ele diz que fica meio que esquecido. E um trator desse daqui, um trator só, mas quando chega lá já é bastante horas de preparar a terra para plantar. E até hoje não chegou um trator lá para preparar essas terras. Então, a cobrança do sábado e do domingo foi só a respeito do trator. Aí eu estou fazendo essa indicação aí para ver se o prefeito, onde eles mandam um trator aqui para preparar a terra e outro ir lá para cá para atender todo mundo na data certa, entendeu? E é só isso, obrigado. Mais algum vereador gostaria de comentar a indicação do colega? Marcolei a palavra. Só parabenizar o treinador, né, e dizer que hoje esse problema do município está minimizado porque foram 2 tratores para assentamento, né, e hoje lá não tem mais esse problema. Então os tratores que antigamente precisavam ir para lá estão aí. Então, parabéns, vereador. Mais algum vereador gostaria de comentar? Vamos então para a votação. Vereador Gugu, como o senhor vota? A favor. Vereador Marconei? A favor. Vereador Genovo? A favor, presidente. Vereador Marconi? Voto a favor. Vereador Dezinho? A favor. Vereador João Vitor? A favor. Está aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vereadores, contando hoje com a ausência das nossas vereadoras, né? Era a indicação que nós tínhamos para a sessão de hoje. Não temos expediente terceiro. Informes da presidência, apenas para avisá-los que a nossa colega Rene, ela pediu para não comparecer à sessão hoje, porque, com o conhecimento de todos, ela está no período já bem avançado de sua gestação e a médica recomendou que ela fosse até Brasília, já a partir de hoje, e tem a expectativa que talvez ela venha dar luz nesses 2 dias. Então a gente não sabe ainda, mas ela pediu para avisar. Então, uma falta justificada. E a vereadora Helena também teve problemas particulares a serem resolvidos e pediu para que avisasse da não possibilidade de ela vir à sessão hoje. Então, as 2 faltas são justificadas, tanto da vereadora Rene quanto da vereadora Helena. Lembrando também aos senhores vereadores que nós teremos hoje a sessão extraordinária após a realização da sessão ordinária, que será para a terceira e última votação do PL 34/2022. Ok? Vamos para a tribuna dos vereadores. Eu pergunto se algum vereador gostaria de fazer uso da palavra nesse momento. Nenhum vereador quer fazer uso da palavra. Só para um comentário rápido, amanhã teremos a sessão solene, né? E na sexta-feira começará os eventos por parte da Prefeitura de aniversário da cidade. E amanhã será considerado chamado como evento gospel. Teremos uma cantora que é a Isabela Pompeu, se não me engano, né? E Isadora Pompeu, desculpe. E, então, assim, eu tive um contato com o prefeito Marcos ontem ainda, e hoje, algumas vezes durante o dia, porque eu fui procurado por algumas pessoas que representam o meio evangélico do Paraíso, dizendo que nem o Conselho de Pastores havia sido procurado para ajudar então a participação, colocar ideias com relação a esse evento gospel, e assim como foram procurados o Conselho de Pastores, também nós temos várias igrejas evangélicas em Alto Paraíso, e essas igrejas têm os seus grupos de louvores, pessoas que cantam na igreja, e tem pessoas muito boas que cantam em Alto Paraíso. Aí o que acontece? Não havia sido cedido espaço para que as pessoas do Alto Paraíso participassem e cantassem nesse evento. Então eu entrei em contato com o prefeito, e o prefeito desculpa, mas uma falha na organização, não pode ser assim. O senhor tem que procurar o Conselho de Pastores, tem que conversar com o Conselho de Pastores e tem que abrir um espaço para que
os grupos musicais evangélicos venham participar na abertura desse evento até chegar o horário dessa cantora, Isadora Pompeu, assumir o palco. E agora de tarde, felizmente, o prefeito entrou em contato comigo, dizendo que resolveu esse problema, que autorizou para que de 19 horas até as 20h30, esse horário vai estar reservado para os cantores da área gospel aqui de Alto Paraíso, que são membros dos grupos, das igrejas e tal, para que possam, cada igreja, levar um representante, uma banda, um cantor, algo para que faça uma apresentação de uma ou duas músicas dentro desse período de 19 até 20h30, que é o horário previsto para início do show com a Isadora Pompeu, né? É esse o nome, né? Então, ficou resolvido dessa forma. Foi na última hora, mas felizmente conseguimos, porque eu achei que estava algo, pastor, o senhor que também faz parte dessa ala, que é a ala gospel de Alto Paraíso, como se faz o evento, traz uma cantora famosa e tudo, e não traz os maiores interessados, que são os representantes da área, as igrejas, para participarem, né? Para serem ouvidas, para colocarem pelo menos um músico ali para representando Alto Paraíso. Mas felizmente conseguimos essa alteração e esse horário agora de uma hora e meia vai ser liberado para os cantores de Alto Paraíso fazerem suas apresentações nessa área gospel antes da Isadora Pompeu, certo? Como nenhum vereador quis fazer uso da tribuna, vamos para a ordem do dia. Nós temos na nossa ordem do dia de hoje, a segunda discussão e votação dos projetos de leis abaixo relacionados. O primeiro nós temos o PL 34, esse é o único que é a segunda votação. É o PL 34, iniciativa executiva, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Cultura do município de Alto Paraíso, o FUNCULT, e outras providências. Esse projeto já foi avaliado na sessão de ontem, sendo aprovado por unanimidade todos os pareceres das comissões. Então o projeto de Sandra foi aprovado, vindo para a votação de hoje já na sua íntegra, o projeto, incluso os pareceres. A palavra está em aberto se algum vereador quiser fazer uso para discutir a matéria. Algum vereador quer falar algo sobre o PL 34 de 2022? Então vamos para a votação do mesmo. Vereador Marrone, como o senhor vota? A favor. Vereador Marconei. A favor. Vereador Genô. A favor. Vereador Gugu. A favor. Vereador Andrezinho. A favor. Vereador João Vitor. A favor. Foi aprovado por unanimidade os vereadores presentes. Mais uma vez lembrando que não contamos com a presença da vereadora Rene e da vereadora Helena. Esse projeto será feita a sua terceira e última apreciação e votação na sessão extraordinária após o encerramento da sessão ordinária, ok? Só lembrando aos nossos ouvintes que hoje nós temos vários projetos que são na sua terceira apreciação e votação. E geralmente na terceira votação segue apenas um rito determinado pelo nosso regimento interno. Então a maioria dos vereadores já discutiram bastante essa matéria na sua primeira votação, às vezes na sua segunda. Então na terceira geralmente não tem mais o que se falar. Então, quando os nossos ouvintes ouvirem os vereadores dizerem apenas a favor ou contra e não tecerem nenhum comentário, é porque nas sessões anteriores já foram bastante debatidos os projetos, ok? Vamos então para a terceira e última votação do PL 017, que autoriza o Poder Executivo a realizar a alienação de bens imóveis municipais e dar outras providências. Esse projeto foi aprovado na sua primeira apreciação os pareceres por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Na sua segunda apreciação e votação, também com o projeto na sua íntegra, ele também foi aprovado por 6 votos favoráveis, tendo 2 votos contrários. E está em pauta agora para a terceira e última votação. Eu pergunto se algum vereador gostaria de comentar sobre a matéria. Vamos para a votação. Vereador Gugu, como o senhor vota? A favor. Vereador Andrezinho. A favor. Vereador João Vitor. A favor. Vereador Pastor Marrone. A favor, senhor presidente. Vereador Agenor. A favor, presidente. Vereador Marconei.
Contra. Então foi aprovado por 5 votos favoráveis e 1 voto contrário em sua terceira e última apreciação, sendo que votaram favoravelmente o vereador Andrezinho, o vereador Marlone, o vereador Genô, o vereador Gugu, o vereador João Vitor, e votou de forma contrária o vereador Marconei. Temos agora, para a terceira e última apreciação e votação, o PL 032/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e dá outras providências. Esse projeto também está na sua última apreciação e votação, sendo que na sua primeira votação foram aprovados os pareceres das comissões, na sua segunda votação foi aprovado o projeto já na sua íntegra e está em pauta agora para a terceira e última apreciação e votação. Pergunto aos senhores vereadores se algum vereador gostaria de comentar sobre a matéria, o PL 032. Nenhum vereador querendo fazer um comentário? Vamos imediatamente para a votação. Vereador Marconei, como o senhor vota? A favor. Vereador Genô? A favor, presidente. Vereador Marlone? A favor, senhor presidente. Vereador Andrezinho? A favor. Vereador João Vitor? A favor. Vereador Gugu? A favor, presidente. O PL 032/2022 foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, ou seja, com 6 votos favoráveis. Vamos então para a terceira e última apreciação do PL 035/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre o Conselho Municipal da Cultura, CONCULT, suas competências e suas providências. Esse projeto também está em sua terceira e última apreciação e votação, sendo que na sua primeira votação foram aprovados os pareceres todos por unanimidade. Na sua segunda apreciação e votação foi aprovado o projeto na sua íntegra, incluso os pareceres, também foi aprovado por unanimidade. Está em pauta para a sua terceira e última apreciação e votação. Eu pergunto como vota o vereador. Não, algum vereador quer comentar a matéria? Então vamos imediatamente para a votação. Vereador Brasil, como o senhor vota? A favor. Vereador Marlone? A favor, senhor presidente. Vereador João Vitor? A favor. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador Marconei? A favor. Vereador Genô? A favor, presidente. Está aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, sendo 6 votos favoráveis, o PL 35/2022. Temos ainda o PL 036/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a alteração do artigo 1º e 2º da Lei 1061, que autorizam o transpor e remanejar recursos orçamentários e dá outras providências. Esse projeto também está em sua terceira e última apreciação e votação, lembrando que na primeira votação foram votados os pareceres das comissões, sendo que foi aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Por isso, vereadores. Na sua segunda votação, apreciação e votação, na sessão de ontem, foi aprovado também o projeto na sua íntegra, sendo 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Está em pauta agora para a terceira e última apreciação e votação. Eu pergunto aos senhores vereadores se algum vereador quer comentar sobre a matéria, sobre o PL 036. Vamos para a votação do mesmo. Vereador Genô, como o senhor vota? A favor, presidente. Vereador Marconei? Contra. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador João Vitor? A favor. Vereador Andrezinho? A favor. Vereador Marlone? A favor, senhor presidente. O PL 036/2022 foi aprovado por 5 votos favoráveis e 1 voto contrário, sendo 5 votos favoráveis expedidos pelos vereadores Andrezinho, Marlone, Agenor, Gugu e João Vitor, e o voto contrário pelo vereador Marconei. Temos o projeto de lei ordinário PL 039/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual institui e regulamenta o abono anual das sobras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, referente aos 70% e dá outras providências. Esse projeto também
Em sua primeira apreciação e votação, foram aprovados os pareceres das comissões. Na sua segunda apreciação e votação, foi aprovado por unanimidade os pareceres. Na sua segunda votação também foi aprovado por unanimidade o projeto, já na sua íntegra, inclusos os pareceres, e está em pauta para a terceira e última apreciação e votação. Pergunto aos senhores vereadores se algum vereador gostaria de fazer uso da palavra para falar sobre o PL 039. Vamos então para a votação do mesmo. Vereador Gugu, como o senhor vota? A favor. Vereador João Vitor? A favor. Vereador André? A favor. Vereador Marlone? A favor, senhor presidente. Vereador Genô? A favor, presidente. Vereador Marconei? A favor. Foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, sendo 6 votos favoráveis. Lembrando que não contamos com a presença das vereadoras Helena e da vereadora Rene na sessão de hoje. Temos como último PL para a ordem do dia de hoje o PL 040 para 2022, que diz do Poder Executivo, que fala sobre remuneração dos agentes públicos temporários ocupantes da função de professor contratado pelo processo seletivo simplificado PSS número 01/2021 e da outras providências. Esse projeto também, em sua primeira apreciação e votação, foram lidos, discutidos e votados os pareceres, sendo todos aprovados por unanimidade. Em sua segunda apreciação, foi aprovado o projeto já na sua íntegra, incluindo os pareceres, também foi aprovado por unanimidade. Está em pauta para a sua terceira apreciação e votação. Eu pergunto se algum vereador gostaria de fazer algum comentário sobre o PL 040. Vamos para a votação do mesmo. Vereador João Vitor, como o senhor vota? A favor. Vereador Gugu? A favor. Vereador Andrezinho? A favor. Vereador Marlone? A favor, presidente. Vereador Marconei? A favor. Vereador Genô? A favor, presidente. O PL 040/2022 foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, sendo 6 votos favoráveis. Era o que tínhamos para a ordem do dia de hoje. Vamos para a fase das explicações pessoais. Pergunto aos senhores vereadores se algum vereador gostaria de fazer uso da palavra nesse momento. Bom, só mais uma vez lembrando que nós não temos a presença hoje da Rene e da Helena, as duas vereadoras que estão com faltas justificadas. E lembrando aos nossos novos vereadores, como já foi colocado algumas vezes, amanhã nós teremos a sessão solene, onde serão entregues os títulos de cidadãos e cidadãos eméritos e cidadãos honorários. E então que os vereadores, por favor, estejam presentes no CAT, que eu sempre no CAT, não, desculpa, no POLO, né, que é o Centro Universitário da UAB, a partir das 16h30, 18h30, né? A partir das 18h30, e também deixando claro aos senhores vereadores que cada um terá a oportunidade de fazer a entrega e justificar o motivo da homenagem ao qual o vereador está se referindo. Então se preparem para essa finalidade, pois amanhã, com muita fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós teremos uma sessão solene, bonita, bem agradável de se participar, e com pessoas que com certeza merecem as homenagens que serão oferecidas. Então era isso que eu tinha na fase da explicação pessoal. Segundo amigo, nós não temos, lembrando, como já foi dito anteriormente, temos a sessão extraordinária que logo ao fim dessa sessão eu já estarei abrindo de forma imediata a sessão extraordinária para a terceira e última votação do PL 34/2022. Então, em nome de Deus, em nome do povo de Alto Paraíso, eu declaro encerrada a presente sessão e de imediato já estarei iniciando a sessão extraordinária. No horário de 20 horas e 50 minutos, em nome de Deus e em nome do povo.
no horário de 20 horas e 50 minutos, em nome de Deus e em nome do povo de Alto Paraíso, eu declaro aberta essa sessão extraordinária, pedindo ao nosso ilustre vereador Pastor Marrone que faça a leitura de um versículo bíblico para a gente, por favor. Simplesmente Salmo número 23. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdade me faz descansar em pastos verdejantes. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Tua vara, teu cajado me consola. Tu preparas um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. E morarás ungindo minha cabeça com óleo, e fazendo transportar o meu cálice. Felicidade e misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Amém. Bom, não teremos leitura de ata, e lembrando, mais para os nossos ouvintes, que os vereadores todos já têm essa consciência, que a sessão extraordinária ela é convocada para um tema específico, portanto não poderá ser tratado nenhum outro tema além do que foi citado na convocação da sessão extraordinária. E o tema específico, no caso, é o PL 034/2022, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Cultura do município de Alto Paraíso, Goiás, o FUNCUT, e dá outras providências. Lembrando que esse projeto FUNCUT também foi apreciado na sessão de ontem, os pareceres das comissões, e foi aprovado por unanimidade. Todos os pareceres foram aprovados por unanimidade. Na sessão, agora, a sessão ordinária de alguns minutos atrás, houve a segunda apreciação e votação do projeto na sua íntegra, inclusos os pareceres, e também foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Agora, hoje, nós contamos com a presença de 6 vereadores, tendo 2 ausências, da vereadora Rene e da vereadora Helena, ausências justificadas. E está em pauta agora para a terceira e última apreciação e votação. E eu pergunto aos senhores vereadores se algum vereador gostaria de tecer algum comentário sobre o PL 034/2022. Nenhum vereador querendo falar nada sobre a matéria, que já foi amplamente debatida e votada por 2 vezes, vamos de imediato para a votação da mesma. Vereador Pastor Marrone, como o senhor vota? Voto a favor, senhor presidente. Vereador Janot? A favor, senhor presidente. Vereador Marconei? A favor. Vereador Gugu? A favor. Vereador João Vitor? A favor. Vereador Lezinho? A favor. Vereador Pastor Marrone? Já foi, né? Então, o PL 034/2022 foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, ou seja, 6 votos favoráveis e nenhum contrário, em sua terceira e última apreciação da votação. Lembrando que a vereadora Helena e a vereadora Rene não estão presentes na presente sessão e com falta justificada, certo? Então, como é o tema específico para essa sessão, e não podemos falar sobre nenhum outro assunto, nenhum outro tema, eu mais uma vez agradeço aos nossos colegas de trabalho que contribuíram para a realização dessa sessão, agradeço ao nosso colega Fábio Costa, lá na Paraíso FM, agradeço a todos os ouvintes que tiraram um tempo para sintonizarem e assistirem as matérias que foram debatidas e votadas na sessão de hoje, e, em nome de Deus e em nome do povo de Alto Paraíso, declaro encerrada a presente sessão extraordinária, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 12 de dezembro de 2022, no horário regimental de 20 horas. E que Deus nos abençoe, assim como Ele nos conduziu até essa sessão debaixo da sua proteção,
Ele possa nos levar em paz pelos nossos lares e que o amor de Cristo faça morada em nossos corações e que encontre sempre terra fértil, terreno fértil para produzir bons frutos. Muito obrigado a todos, que todos tenham uma noite abençoada.